Sim, Senhor, nós anseiamos por Ti. Nós desejamos cada vez mais desfrutar da Sua presença, da Sua comunhão, dessa atmosfera, dessa beleza da Sua santidade, dessa presença tão real. Sim, Pai, queremos mais de Ti. Você nos completa, Você nos sacia, Você nos dá um prazer que nada nesse mundo consegue nos dar. Nós Te amamos, Senhor. Você pode declarar o seu amor pelo Senhor, dizer para Ele quem Ele é para você. Você é o nosso Deus, Você é o nosso Pai, Você é o amor que nos alcança todos os dias, com misericórdia, com graça, com paz e alegria. Você é o nosso Senhor. Nós queremos Te cultuar nessa noite, Te adorar nessa noite e reconhecer que sem Você nada somos e nada podemos ser. Você é o nosso tudo. As nossas fontes estão em Ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus que tem todo o poder, e mesmo assim se importa com cada detalhe da nossa vida, porque o Seu poder está no Seu amor. O amor que tudo vence, o amor que tudo suporta, o amor que jamais desiste. E esse amor nos constrange, Pai, mais uma vez nessa noite. Uma noite em que vamos mais uma vez trazer à memória o que esse amor fez por nós. E quando nós julgamos o que esse amor fez por nós, esse amor nos constrange. Como nós somos amados pelo Senhor. Porque Você nos vê diferente de como as pessoas nos veem. Obrigado, Pai, pelo Seu amor por nós. Aleluia. Sinta-se amado nessa noite, meu irmão. Deixa esse amor te alcançar agora mesmo. Com amor eterno Ele te amou, com benignidade Ele te atraiu, e Ele te diz: você é meu. Obrigado, Senhor, por essa presença, pela Sua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Você pode sentar. Uma boa noite. Boa noite. Graça e paz. Sempre bom estar aqui com vocês, visitando essa igreja linda, cada vez mais linda, cada vez melhor equipada. Que som maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. A de Deus e a sua. Amém? Você está feliz em estar aqui? Amém. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abre comigo lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. Amém?
E aqui a gente vê o famoso Sermão do Monte começando. E Jesus, ele começa dizendo de algumas bem-aventuranças, aquilo que vai fazer com que eu e você sejamos bem-aventurados, que significa prósperos, felizes, realizados. Amém, irmãos? Na verdade, essa expressão bem-aventurado significa até mais do que feliz. Amém? Felicidade é pouco. Não temos palavras, digamos assim, para traduzir o que Jesus estava querendo dizer aqui. Mas ele estava falando de alguém que seria agraciado, abençoado por Deus, ou que desfrutaria da bênção de Deus. Amém? E para que essa bênção se manifeste na minha e na sua vida, existem algumas condições. E Jesus estava falando algumas delas aqui, nós vamos nos deter nessa noite ao que ele fala no versículo 9. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Diga comigo, pacificadores. E ele disse: porque serão chamados filhos de Deus. E ele também diz mais: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. Eu gosto, irmãos, de ver algumas mensagens de Jesus, porque elas eram um pouco loucas mesmo. Para a nossa razão natural. Ele diz assim: olha, quando mentirem contra você, quando inventarem algo contra você, porque você está me servindo, você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado por isso. Aí ele diz: se alegre com isso. Agora, vamos ser sinceros. Para quem aqui tem uma forte vontade, um forte desejo de se alegrar quando alguém inventa algo sobre você? Ninguém? Graças a Deus, eu pensei que eu estava mal. Mas o normal, a tendência natural do ser humano é o contrário. Quando alguém inventa algo contra você, quando alguém fala algo contra você, quando alguém mente para te criticar, para te perseguir, né, para afetar a tua reputação, a tendência natural do ser humano é ficar com raiva. Quantos seres humanos normais nós temos aqui nessa noite? Ficar com raiva, ficar triste, ficar decepcionado com aquela pessoa, ou chateado com aquela pessoa. Mas Jesus, ele diz para a gente ir no caminho oposto. Ele diz: regozijai-vos e exultai, ou seja, manifeste grande alegria. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? Nós não vamos falar especificamente sobre perseguição nessa noite, mas o que vamos falar tem um pouco a ver. Mas a gente vai se deter, como eu disse, no verso 9. Jesus disse que nós devemos ser pacificadores. Quem for um pacificador será chamado filho de Deus. Sabe que uma coisa é você se chamar de filho de Deus, outra coisa é chamarem você de filho de Deus. No livro de Atos, a gente vê que lá em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Esse nome que eu e você carregamos, esse nome que a igreja carrega por quase 2000 anos, foi inventado não pela igreja. Não foram os apóstolos, os discípulos, não foi a igreja de Antioquia que disse: nós somos cristãos, nos chamem assim agora.
A palavra cristão significa como Cristo, de uma forma simplória. Como Cristo, como Jesus Cristo. Mas não foram eles que se denominaram dizendo, nós somos como Cristo. As pessoas de fora da igreja, vendo a vida deles, disseram, eles são como Cristo. Uma coisa é o que eu e você dizemos que somos. Outra coisa é o que as pessoas veem que a gente é. Jesus disse que quem é pacificador será chamado de filho de Deus. Você pode sair por aí dizendo que é filho de Deus. Agora, uma coisa é alguém te chamar de filho de Deus porque você disse que é. Outra coisa é alguém te chamar de filho de Deus porque ele viu algo na tua vida que te fez lembrar do teu pai. Aí ele disse, é filho dele. Você já viu, né, aquele filho que parece muito com o pai, ou que tem atitudes semelhantes ao pai, ou características físicas semelhantes ao pai, quando aquele filho, né, ou aquela filha que parece com a mãe, ou com o pai também, né, como alguém disse para Sara, elogiou Sara certa vez, e Isaías disse, é a cara do pai. A pessoa ficou meio constrangida, aí ele disse, é o pai celestial. A pessoa, não é o caso de Sara, mas aquele filho que parece muito com o pai, tem traços do pai, ou que age semelhante ao pai, e alguém diz, rapaz, acho que essa pessoa é filho de fulano. Você já viu alguma vez isso? Já aconteceu com você, ou você já viu acontecendo com alguém? Não é assim? Você, rapaz, parece demais, acho que é filho de fulano. Sabe que assim precisa ser a nossa vida? As pessoas olharem e dizem, eu acho que é filho de Deus, é filho de Deus. E Jesus disse que uma das características que vai fazer com que isso aconteça é nós sermos pacificadores. O que é ser pacificador? É ser alguém que promove a paz. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de paz. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Paulo disse, o Deus da paz. Amém? Em 1 Coríntios 14, ele disse, Deus não é Deus de confusão, lá no verso 33, mas sim de paz. Diga, Deus não é de confusão, mas de paz. E por isso Jesus disse que se a gente for pacificador, a gente vai ser chamado de filho de Deus. E mais do que isso, a gente vai ser bem-aventurado. Quantos aqui querem ter uma vida feliz, suprida, abençoada, próspera, plena? Isso será resultado também de você ser alguém pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Amém, irmãos? Alguém que vai promover a paz. Essa mesa que nós estamos celebrando nessa noite, aquilo que Jesus fez por nós, né, o simbolismo aqui do seu corpo e do seu sangue, foi justamente porque ele veio promover paz. O homem estava separado de Deus e deveria sofrer um castigo por causa do pecado. Mas o castigo que nos trouxe a paz, ou a reconciliação com Deus, Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus sofreu o castigo que era para mim e para você, para que a gente tivesse paz com Deus. Romanos capítulo 5 fala que essa justificação nos levou a ter paz com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. Em Efésios, Paulo fala que existiam dois povos, judeus e gentios. E dos dois, ele promoveu a paz, criando um novo povo, a igreja. Amém, irmãos? Jesus veio trazer paz, primeiramente paz com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus nos deu esse direito de volta, de poder estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação, e como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida, por causa do que o seu sangue fez em nosso lugar. Amém, irmãos? Agora nós fomos reconciliados com Deus. Somos da família de Deus, somos filhos de Deus, amigos de Deus. Tudo isso que a Bíblia, o Novo Testamento deixa claro. Amém? Agora, uma vez que nós temos paz com Deus, nós podemos ter paz com toda e qualquer pessoa. Amém? Aleluia! Lá em 2 Coríntios 5, Paulo diz que Deus nos reconciliou por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Aquilo que Deus fez por mim e por você, Ele agora nos manda levar para outros. Sempre é assim, meu irmão. Vou abrir um parênteses na minha mensagem. Sempre é assim. Aquilo que Deus faz na tua vida, Ele vai te usar para fazer na vida de outro. Aquela área na tua vida que foi restaurada, é a área que Deus vai te usar para restaurar outras pessoas que estão sofrendo nessa mesma área. Você, por exemplo, que recebeu uma grande cura, Deus vai te usar para levar cura para pessoas. Na verdade, Ele pode usar qualquer pessoa, mas Ele vai te usar mais especificamente nisso. Amém? Você que estava com o seu casamento falido, quebrado, uma família desgraçada, e o Senhor transformou, a palavra de Deus veio e transformou a tua casa, transformou o teu casamento, transformou a tua família. Deus vai usar você e sua família para restaurar outras. Amém? Sempre é assim, naquela área que o diabo quis trazer vergonha, Deus vai e faz dupla honra. Ele não só conserta, Ele não só restaura, Ele coloca como referencial. Amém? Agora, todos nós estávamos separados de Deus, e Ele nos reconciliou, e aí Ele nos manda agora reconciliar outros. Agora, irmãos, como a gente vai reconciliar outros sem estar conciliados com esses outros? A gente tem que reconciliar eles com Deus. Agora, a gente é a ponte. A gente já está ligado com Deus. A gente não pode estar desligado de quem a gente vai ligar com Deus. Não estou falando de comunhão, de associação. Aí você pode pensar, aí o jogo desigual. Não, eu não estou falando disso. Estou falando de paz. Estou falando que eu e você, a gente não pode ter inimigo. Se para você era normal você ter alguém que quando você viesse passando no lado da rua e visse aquela pessoa, você tinha que ir para o outro lado, eu te digo, isso não é para ser normal. Estou deixando você pensar. Eu acho que a Bíblia vai te convencer mais do que eu. Vamos lá para Tiago 3. Tiago capítulo 3. Tiago vem falando aqui, na sua carta, primeiro ele começa falando sobre essa alegria, mesmo no meio da provação, lá no capítulo 1. Depois ele fala sobre a fé ter obras. Não é só você dizer, é você mostrar. E aí ele fala sobre a língua. A importância de você dominar a sua língua é o contexto nesse capítulo 3. E aí no versículo 13 ele diz assim, ele faz uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Se eu fizesse, por favor, não me responda, não expresse sua resposta. Mas se eu fizesse essa pergunta nessa noite aqui, quem aqui é sábio e inteligente?
talvez a maioria das pessoas, ou todos, dependendo da autoestima de cada um, levantaria a mão. Quem aqui é sábio e inteligente? Quase isso que Tiago está fazendo aqui. Ele fez essa pergunta. Só que ele diz assim: não é com a sua mão levantada que você mostra isso. Não é só falando, eu sou sábio, eu sou inteligente. Não é só de boca que você mostra isso. Ele diz: você é sábio e inteligente, mostre em quê? Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Não é o que você diz que é o que as pessoas veem que você é. Alô? Se pelo contrário de quê? De ser sábio e inteligente. Qual é o contrário de ser sábio e inteligente? Ele diz: tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso. O que é faccioso? De divisão. Ele lá, eu aqui. Isso é um sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso. Sabia que tem gente que se gloria disso? É ele lá e eu aqui. Se gloriando. Aí ele não fala comigo também, eu não falo com ele. Se gloriando. Isso não é motivo para se gloriar. Isso é motivo para se envergonhar. Como dizia o pastor Bud, está ficando quieto aqui. Nem minta contra a verdade. Porque às vezes a gente quer disfarçar a verdade. A verdade é essa, mas a gente quer dar uma fachada, né? Enganando a si mesmo. Aí ele afirma no verso 15. Essa é o quê? Inveja amargurada e sentimento faccioso. Amargura, essa raiva, essa mágoa de alguém. Ou quando aquela pessoa que você, né, não está se dando muito bem, prospera, tem algo bom, você fica logo com inveja. Mas é uma inveja amargurada. Inveja já é ruim, amargurada é pior ainda. É uma inveja proveniente da amargura. Do ressentimento que você tem, porque aquela pessoa um dia falou aquilo contra você, porque aquela pessoa um dia fez aquilo contra você. Aí ele diz: essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Não sou eu que estou dizendo. Foi Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está nas Sagradas Escrituras. Sentimentos assim, são terrenos, naturais do ser humano, como a gente falou no início. A tendência é natural, você fica com raiva, você fica chateado. Agora, irmão, Jesus nos ensinou que a gente pode ir contra a tendência. Por quê? Porque essa é a sabedoria da terra, é o que todo homem sabe fazer, todo ser humano faz. Mas existe uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria do alto. Está disponível para mim e para você. E essa sabedoria nos faz agir diferente. O apóstolo João, ele diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. É o que nós vamos celebrar nessa noite. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque podemos amar. Quem ainda não passou da morte para a vida, não pode, não consegue amar. É por isso que é impossível. Como assim? Como assim não ficar chateado? Como assim não discutir?
Mas quando esse amor te alcança, e esse amor é derramado em teu coração, você começa a descobrir que você pode fazer coisas que antes você não podia. Você agora pode perdoar. Você agora pode vencer o mal com o bem, em vez de pagar o mal com o mal. Uau! E João completa: nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Estávamos contra Ele, mas Ele foi lá, nos amou, para trazer paz. Deus não ficou esperando. Deus fez alguma coisa para promover a paz. É claro que o livre-arbítrio continua, mas no que dependia de Deus, Ele fez. E aquilo que Ele fez por mim e por você, nós temos que fazer por outros. No que depender de nós, temos que fazer alguma coisa para ter paz. Sempre vai ter o livre-arbítrio da outra pessoa. Mas no que depende da gente, paz. Uma coisa é a pessoa nos ver como inimigo, outra coisa é a gente ser inimigo. Ela pode me ver sem eu ser. Agora, se eu ajo como inimigo, é claro que ela vai me ver como inimigo. Estou sendo claro, irmãos? Você está pegando? Eu sei que não é uma mensagem fácil de você, né? Aleluia, glória a Deus, sair correndo aqui, mas Deus está falando. Amém? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Dividir, contender, amargura, inveja, não é. Isso aí é terreno, é animal, é do ser humano, é do racional, e pode ser também demoníaco. Pode ser também o diabo aqui no teu ombro. Fulano, você não precisa falar com fulano, não é? Fulano não merece isso, fulano fez isso, fulano falou de você, fulano. Demônio. Ei, isso é mais real do que você pode pensar que é. Mas pastor, eu sou filho de Deus, sou crente, como assim demônio? O demônio não pode te possuir, mas ele pode te influenciar. Os dardos inflamáveis. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo falou para a igreja de Corinto sobre um homem que eles deveriam perdoar. E Paulo disse assim: olha, perdoem ele, para que o diabo não alcance vantagem sobre vocês. Quando há confusão, quando há contenda, quando há facção, há toda espécie de coisas ruins. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo no nosso país que parece ser normal o sentimento faccioso. O Brasil está polarizado. Ou você é de um lado ou você é do outro. Parece normal, não é? Quem aqui não já ouviu isso esses dias? Quando tem isso, sabe o que é que tem? Toda espécie de coisas ruins. Eu não sei você, mas eu não quero morar num lugar que tem toda espécie de coisa ruim. Então eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse lugar. É por isso que lá em 1 Timóteo, Paulo diz: antes de tudo, ore pelas autoridades, ore pelas pessoas, para que você viva uma vida mansa e tranquila.
continuar. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois o quê? Pacífica. A pureza vem primeiro. A santidade vem primeiro. Os valores de Deus vêm primeiro. Mas é também pacífica. Indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem morreu por você não foi nenhum político. Quem morreu por você não foi nenhum time de futebol. Não se briga por essas coisas. Se conversa, se debate, se troca ideia. Mas eu estou falando de contenda. Estou falando de facção, de inimizade, de porfia. Misturei. Inimizade, de você pecar, resumir. Paulo até fala assim, ó, você pode se irar por alguma coisa, porque é normal do ser humano. Alguém fala contra você, alguém inventa algo contra você, você pode se irar, mas Paulo diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Aí ele ainda diz mais, não deixe nem o sol se pôr sobre a sua ira. Não termine o dia sem resolver isso. É uma vergonha você ficar dias, semanas, meses, anos sem resolver algo com alguém, sem fazer ao mínimo a tua parte para isso. Por causa de uma raiva, por causa de uma ira. Ei, você é filho de Deus! Viva como tal. Desculpa, eu fiquei emocionado. Como diz um pastor amigo meu, eu não estou bravo não, só estou emocionado. Mas sabe, irmãos, Salomão, cheio da sabedoria do alto, ele disse lá em Provérbios capítulo 6, tem 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª ele odeia. Sabe qual é a que ele odeia? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Contenda entre os irmãos. Deus não é Deus de confusão. Eu posso te dizer, Deus odeia confusão. Verso 18. Ora, é em paz que se semeia. Vou ler de novo. É em paz que se semeia. Sabe que tem muito semeador brigando e justificando que está brigando porque está semeando. Eu estou pregando o evangelho, pastor. Mas é em paz que se prega o evangelho. Como eu falei, é o ministério da reconciliação. É conciliar com Deus. Como é que você vai conciliar alguém com Deus, a quem você está conciliado, se você não concilia essa pessoa com você primeiro? É em paz que se semeia o fruto da justiça.
para os que promovem a paz. Isaías, quando profetizou sobre essa pregação do Evangelho, das boas novas, ele disse que quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. O Evangelho é paz. Ora, claro, ele pode ser aceito ou não. Não estou falando de você negociar valores, porque a sabedoria é primeiramente pura. Mas depois de ser pura, ela é pacífica. Eu não estou falando de você comungar com a impureza, só para ter paz. Não, primeiramente é pura. Agora, é pacífica. Se você não quer, tudo bem, eu não vou compartilhar com a sua impureza, eu estou querendo te trazer para a pureza. Se você não quer, tudo bem. Mas isso não me dá o direito de te criticar, isso não me dá o direito de falar mal de você, de te perseguir. Não! É em paz que se semeia. O semeador saiu a semear. Nem todo solo recebeu a semente, mas é em paz que se semeia. Uma coisa é o solo não receber a semente. Mas em todos os quatro, diz que a semente caiu no solo. Uma coisa é o solo não dar continuidade à semente. Outra coisa é o solo não querer nem receber a semente. Vou ser mais claro. Uma coisa é alguém não aceitar o que você prega. Outra coisa é alguém nem querer te ouvir pregar. Você está aqui ou já foi para casa? Deus está falando conosco. Estou sendo o primeiro a receber, meu irmão. Ele nos chama para sermos pacificadores, promover a paz. Amém? E quando a gente vem celebrar o corpo de Cristo, eu quero que você abra comigo lá, em 1 Coríntios capítulo 11, justamente a passagem que Paulo fala sobre a Santa Ceia. Ele diz algo aqui, irmãos, que eu te confesso, eu fiquei já muito intrigado com isso. Sabe aquela coisa que você lê e não entende? Por quê? Por quê? Fiquei semanas já, irmãos, pensando, meditando, orando. Será que é isso mesmo que eu estou lendo? E vendo outras versões, ir atrás do grego, que eu queria entender o que Paulo estava dizendo. E o Espírito Santo, ele traz essa iluminação, essa revelação. E aí justamente ele está dizendo o que ele disse. A gente precisa interpretar a Bíblia assim, irmãos, como está escrito. É no verso 19, mas antes eu quero ler o 17. Paulo disse assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, acredito nisso. Verso 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Era isso que me intrigava. Peraí, Paulo está corrigindo, porque tem divisão, e agora ele está dizendo que importa que tenha divisão. É para ter ou não ter?
Deixei você intrigado também, né? Mas ele disse o motivo de por que é importante que se tenha. Importa que se tenha. Qual o motivo? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Sabe, irmãos, onde tiver gente, pessoas, está sujeito a ter discussões, porque pessoas são diferentes. Olha que revelação eu estou te dando nessa noite. Quando você convive com alguém, vai ter algum tipo de discussão. Um dia vai ter, uma hora vai ter. Porque ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como o outro. É por isso que no casamento, uma hora ou outra, vai ter diferentes discussões. Um quer uma coisa, o outro pensa de outro jeito. Vai ter que entrar em acordo, porque a Bíblia também diz que não podem andar juntos se não tiver acordo. Agora, entre a diferença de opinião e o acordo, Paulo diz, aí sim, os aprovados serão conhecidos. O que ele está dizendo aqui, quem é aprovado, não é aquele que nunca discute. Quem é aprovado não é aquele que nunca vai debater nada com ninguém. Quem é aprovado não é aquele que nunca vai participar de uma discussão. Não, todo mundo vai participar. Quem é aprovado? É quem discute e reage à discussão da forma certa. Ele diz, uma discussão vai mostrar quem está aprovado e quem não está. Isso me lembra de Caim e Abel. Caim ficou com raiva de Abel sem Abel nem saber. Você já parou para pensar nisso? Sabia que pode ter gente com raiva de você sem você nem saber? Muitas revelações nessa noite, né? Se pergunta, o que foi que Abel fez para Caim ficar com raiva dele? Deu uma oferta para Deus que Deus aprovou. Isso justificava Caim ficar com raiva de Abel? De forma alguma. O problema estava onde? Em Abel ou em Caim? Deixa eu te dar uma outra revelação. Quando você estiver com raiva de alguém, lembra disso. O problema não está em alguém. O problema está em você. Ah, pastor, mas Abel não fez nada, mas aquela pessoa fez. Sabe o que Deus disse a Caim? O teu desejo é contra ti, cabe a você dominar. Se procederes bem, aprovado. Quem é aprovado? Quem procede bem. O aprovado não é quem tem a razão. O aprovado não é quem está certo ou errado na história. O aprovado é quem procede bem. O que é proceder bem? Controlar os teus desejos. Talvez o teu desejo seja matar outra pessoa. Controla. Como se controla? Em vez de matar, vai lá e dá um presente. Isso é proceder bem. Tua vontade é falar mal, é criticar. Como controla isso? Vai lá e fala bem. Toda pessoa tem alguma coisa boa. Pode ter certeza disso. Inclusive você. Você tem alguma coisa boa.
todo mundo também tem defeito, né? O de Isaías é torcer por 13. Tem que ter um defeito, né, irmão? Não podia ser tão perfeito assim. Amém? Só para descontrair um pouquinho, né? Se procederes bem, aprovado por Deus. No meio de uma discussão, proceda bem. O que é proceder bem? É ser pacificador. Vou falar de uma maneira mais clara, para você, como um bom paraibano, entender bem. É bater pino. Joyce Meyer, no livro Uma Vida Sem Contendas, ela disse algo que, quando eu li, marcou minha vida. Ela disse: a melhor forma de você vencer uma discussão. Quem quer saber aqui? Oh. A melhor forma de você vencer uma discussão é evitar a discussão. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, porque ele pediu sabedoria, e Deus disse: eu vou lidar como a nenhum outro homem, por causa da aliança com o pai dele, Davi. E aí Salomão, primeiro teste dele, chegou 2 mulheres e um bebê. Uma mulher dizia: é meu filho. A outra dizia: é meu. O filho é meu. Não, o filho é meu. Salomão disse: pelo amor de Deus, o que é que está havendo? Aí disseram: olha, elas moram na mesma casa, cada uma teve filho recentemente, mas quando um acordou, o bebê estava morto, porque ela tinha se deitado por cima dele. Só que a outra disse: não, mas o que estava morto era o dela, é que eu estava dormindo, ela foi lá e trocou. E agora? Naquela época não tinha exame de DNA. Hoje é fácil para ratinho. A Salomão não foi. Né? Ratinho manda fazer o DNA. Resolveu. Mas naquela época, aí veio a sabedoria de Deus sobre Salomão. Traz uma espada, ó. A espada. Eu vou cortar o menino no meio, metade é de uma, metade é de outra. Parecia que estava solucionado, mas qual era o problema? O menino ia morrer. Salomão pegou a espada. Quando ele pegou a espada, uma gritou: não, 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 não. Faça isso com o bebê não, pode dar para ela. Salomão disse: essa aí é a mãe. Na Bíblia diz assim: Salomão, vendo o amor de mãe daquela mulher. Por que ele viu o amor de mãe naquela mulher? Porque ela não queria que seu filho fosse morto, mesmo que seu filho não ficasse com ela. Qual a moral da história? O amor sempre está disposto a perder. Você precisa repetir isso comigo. Diga: o amor sempre está disposto a perder. Uau! Aleluia. Eu sei que Deus está falando com você. Muitas vezes, para promover paz, a gente precisa perder. Eu não estou falando de perder no sentido, vou repetir, meu irmão, de abrir mão de valores. Não, porque a sabedoria é primeiramente pura. Você não pode abrir mão da pureza, da santidade, dos valores de Deus. Mas eu estou falando com respeito
coisas pessoais, a querer ter a razão. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas no começo do meu casamento, uma vez a gente saiu para almoçar com meu avô. Aí eu fui contar uma história, na verdade Stephanie estava contando. Aí eu disse, não amor, foi assim não, foi desse jeito. Ela, não, peraí, foi assim, cara. E eu, não, tá enganado, Stephanie, foi assim não, foi assim. E ela, puxa amor, não, foi assim. Aí meu avô ficou olhando, né, aquela situação. Aí ele bateu no meu ombro e disse, meu filho. Digo, você prefere ser feliz ou ter a razão? A gente riu. Aí ele disse, ela está certa, meu filho, ela está certa. Foi do jeito que ela está dizendo aí. Fica aqui o bom conselho para os homens, né? Como alguém já disse, um marido muito sábio viu a sua mulher, né? Viu a sua mulher fazer algo que ele não já tinha falado que não era para ser feito. E aí, com muita sabedoria, ele abriu a boca para falar e não disse nada. Você quer sabedoria? Era uma piada, viu, gente? Não sou muito bom nesse quesito, não. Mas Deus está nos chamando nessa noite para sermos pacificadores. Que essa mesa possa te inspirar nessa noite. E assim como Ele promoveu a paz quando você não queria nada com Ele, Deus provou o seu amor para conosco, enviando Jesus quando nós éramos ainda pecadores. Que esse amor te constranja nessa noite a fazer o mesmo. A perder, a morrer, a abrir mão da tua vontade, a deixar de insistir no teu próprio interesse, para promover paz. Como alguém já disse, discussão de dois crentes tem que ser assim. Você está certo. Não, você que está certo. Não, você está certo. Não, o certo é você. Amém, irmãos? Respeitar o livre-arbítrio do outro. Deus respeita. É bem verdade que cada um vai colher as consequências da sua escolha. Deus não queria que você escolhesse aquilo. Você não, né? As pessoas no mundo. Mas Ele não sentencia de imediato. Quer não? Então nunca mais fala comigo. Não. O filho pródigo saiu de casa, mas disse que o pai todo dia estava na porta, esperando. A escolha de voltar era do filho. Mas quando o pai viu ainda de longe, disse que o pai correu. E antes que o filho falasse qualquer coisa, o pai o abraçou. Uau! Bem-aventurados os pacificadores, porque vão ser como o Pai. Que as pessoas que vão retornar à casa do Pai não nos encontrem como aquele irmão mais velho, trazendo condenação,
trazendo acusação, em vez de festejar a volta. Aleluia. Eu falo inspirado pelo Espírito de Deus nessa noite. Tem pessoas na tua família que vão ser ganhas, porque você vai promover a paz. Paz. Pessoas que talvez vão fazer de tudo para brigar com você. E você não vai brigar com elas. Pelo contrário. Você vai abençoá-las. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Aleluia. Deus é Deus de paz. Feche os teus olhos. Eu queria te dar a oportunidade de fazer a sua própria oração. De assumir esse compromisso com o Senhor, de ser alguém da paz. E Ele vai te ensinar, Ele vai te dar sabedoria. Tiago disse: aquele que tiver necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus te dá sabedoria, irmãos, para lidar com as pessoas. Pede a Ele. Sabedoria para muitas vezes calar na hora que queria falar, para acalmar, para mudar de assunto. Aleluia. Obrigado, Senhor. Queremos ser chamados de filhos de Deus. Queremos ser bem-aventurados. Queremos promover a paz, para que possamos semear o Evangelho. O Evangelho da paz. De um Deus que não é Deus de confusão, mas de paz. O Deus que é rico em perdoar. O Deus que não nos trata segundo os nossos erros e nem consoante as nossas iniquidades. O amor incondicional. Que não depende do que o outro faz, de como o outro é, do que o outro fala, mas que está sempre disposto a amar, independente de. Nos ensina, Espírito Santo. Nos dá cada vez mais sabedoria. Para que o mundo te veja em nós. Que não tenhamos, Senhor, o sentimento que Caim teve. Quando o Senhor perguntou por Abel e ele disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Que cada um de nós, Pai, nessa noite, comendo desse mesmo pão, que veio de uma mesma massa, entendamos que somos membros uns dos outros. E que somos, sim,
tutores uns dos outros, guardiões uns dos outros, que possamos nos importar com o outro, mais do que nos importamos com nós mesmos, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou talvez você está como aquele filho pródigo que eu falei, afastado da casa do Pai, eu quero te convidar nessa noite, antes de celebrarmos a ceia, porque eu quero que você celebre conosco, que você também tome a ceia. Mas pastor, quem é que pode tomar a ceia? Quem está em aliança com Deus. Como dizia o pastor Bud, se você podia entrar no céu hoje, você pode cear com a gente hoje, porque você ia cear com Ele lá. É por isso que eu quero te dar a oportunidade de ter certeza da tua salvação. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para uma igreja, eu estou te chamando para Jesus. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Tem alguém que deseja fazer isso nessa noite? Entregar a sua vida a Ele ou retornar para Ele? Faz um sinal com a sua mão. Alguém? Todos salvos? Você já fez Jesus Senhor da sua vida? Então vamos celebrar isso. Queria convidar os diáconos. Os pastores me distribuem para eles. Ok. Aleluia. Esse mesmo texto que nós lemos de 1 Coríntios 11, na continuidade, Paulo vai falar sobre a Santa Ceia. Ele já está falando, na verdade, né? Ele fala da importância de esperar uns pelos outros. Ele fala sobre discernir o corpo, entender que nós somos um corpo e que por isso nós não podemos tomar a ceia de maneira indigna, sem discernir esse corpo, sem estar em paz com o corpo. Eu não sei do que você precisa se arrepender nessa noite, ou assumir com Deus primeiramente esse compromisso de que vai fazer alguma coisa para resolver essa pendência, para resolver isso com essa pessoa. Mas se você não estiver disposto a isso, meu irmão, eu te aconselho a nem tomar, porque você pode tomar juízo sobre você. Mas eu creio que a palavra de Deus pode ter te alcançado. Decida ser um pacificador. Porque a falta de perdão vai impedir o resultado das tuas orações também. A falta de perdão vai impedir a tua fé de operar. Porque a fé opera pelo amor. Resolve isso nessa noite. Feche os teus olhos, todo mundo, feche os olhos. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Foi o que Jesus nos ensinou. Alguém que talvez você tivesse até tentado aquele sentimento, ele lá e eu aqui. Ora por essa pessoa agora mesmo. Você vai ser diferente nessa noite. Porque para a gente trazer à memória o que Cristo fez por nós, a gente precisa estar disposto a fazer o mesmo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
nos examinamos a nós mesmos. Versículo 23, Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu gosto dessa ênfase que Paulo dá. Na noite em que foi traído. Ele sabe o que é ser traído. Foi também a noite em que ele foi, aliás, a véspera da noite em que ele foi negado. Ele sabe o que é ser negado, desprezado. Ele foi tudo isso naquela cruz para nos ensinar que o amor pode vencer todas as coisas. Mesmo por aquele que traíram, por aquele que negaram, o negou, por aquele que o desprezou, por aqueles que o bateram, que o humilharam, por eles também. Ele morreu. E quando ele pediu água, deram vinagre, colocaram a coroa de espinho, dizendo: olha o rei. Mas tudo o que ele falou foi: Pai, perdoe-lhes. Que essa seja a nossa atitude nessa noite, meu irmão. Perdoa, Pai. Ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está falando. Perdoa ele, perdoa ela. E só pede para Deus perdoar quem já perdoou primeiro. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Senhor Deus, te damos graças por essa noite. Nós consagramos esses elementos, esses pães e esse suco, como símbolos do teu corpo e do teu sangue, Jesus, derramado por nós, partido por nós. E eu oro, Pai, para que cada um de nós nessa noite, ao trazer isso à memória, ao participar, celebrando o que você fez por nós, possamos receber também uma injeção de sabedoria, de graça, para que possamos fazer por outros. Que possamos, Pai, manter a unidade no teu corpo, sendo um, para que o mundo veja que você nos enviou, assim como você enviou a Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Celebramos em família nessa noite. Celebramos a paz, para promover essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir. Eu nasci pra te adorar.
entregar ao teu amor, me rendo a ti, porque eu sou teu. Tua presença é suave, com aroma agradável. Me rendo a ti, Senhor. 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 Pai, me rendo a ti. Me rendo a ti. Meu bom Senhor, eu nasci pra te adorar, me entregar ao teu amor, me rendo a ti. Porque eu sou teu, tua presença é suave, como aroma agradável. Me rendo a ti, Senhor. 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 Pai, me rendo a ti. Aleluia. Rendidos. É isso que significa, irmãos, o levantar as nossas mãos. É uma forma de expressar por fora aquilo que está por dentro. Essa rendição. Sabe quando alguém diz se renda? Você se desarma. Ei, Deus está te chamando para estar rendido. 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 Pedro disse que Jesus deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou com o traje. Quando ele foi maltratado, ele não fez ameaças, mas se entregou ao que julga retamente. Se entrega nessa noite. Se entrega. Deixa Ele fazer a justiça. A nossa luta, Paulo disse, não é contra carne e nem sangue. Deus não te chamou para brigar com ninguém. A nossa luta é contra o pecado, não contra o pecador. São duas coisas diferentes. Nos rendemos a Ti. Vamos cantar só o refrão. Levanta tuas mãos, rendido. Expressa por fora aquilo que está por dentro. Se rende. Senhor, me rendo a
2 cálices, o pão está no de baixo. Queria que você pegasse ele primeiro. Faz em memória dele. Que a cada mastigada você lembre que ele sofreu por você. Que você esteja disposto até mesmo a ser mastigado. Por amor. Vamos participar. Pega o cálice. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue que purifica, que nos trouxe a paz. Celebramos isso nessa noite. Somos de Deus, somos da paz. Eu creio, Pai, em grandes transformações acontecendo. Vamos participar. Obrigado. Diga comigo, eu posso amar. Diga isso com mais convicção. Diga, eu posso amar. Porque Ele me amou primeiro. Aleluia. Vamos celebrar.